Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes internautas que acompanham a Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano, vamos falar sobre Covid. Temos aqui uma análise, né, que o número de vítimas podem ter passado mais de 410 mil? Pois é, Sérgio. Nós temos uma série de análises e perspectivas em relação à Covid. E, na verdade, a expectativa que eu tenho, e tenho certeza que os brasileiros têm, é que essa situação ela se arrefeça, né? Nós todos os dias penso que acordamos desejosos de informações melhores, né? De notícias melhores, de notícias boas, né? Mas só que essas notícias, esses acontecimentos, eles não acontecem por obra do acaso. Nós não vamos tomar conhecimento disso simplesmente por casualidade. Essas coisas, elas derivam de uma somatória de posicionamentos, de atitudes, de pessoas, de autoridades, de responsáveis por um conjunto de medidas que precisam ser tomadas, né? Esse tema, em relação ao qual você chama a atenção, é um problema sério, grave, e não só brasileiro, né? É um problema mundial, internacional, que é o problema da subnotificação, né? Nós precisamos nos valer de números e estatísticas oficiais, inclusive em relação aos números da pandemia. Como se sabe, foi necessário formar um consórcio de veículos para garantir acesso à informação, que, aliás, é assegurado como direito fundamental na nossa Constituição. Mesmo assim, existem dúvidas sobre a correspondência desses números apresentados em relação à realidade dos fatos, né? Volta e meia, há pessoas que dizem que uma situação ou outra, a causa da morte, não correspondeu à realidade. Ou seja, existem muitas nuvens, muitas incertezas em relação a isso. Nós estamos falando, não podemos nos esquecer, de um país de dimensões continentais, que é o Brasil, né? Nós estamos lidando com o problema da cifra negra, da subnotificação. E segundo esses estudos que você menciona, esses números totais da pandemia, eles podem superar 400 mil óbitos, né? Nós estamos oficialmente 310 mil óbitos, mas nós podemos ter superado o número de 400 mil óbitos, o que, sem sombra de dúvida, nos coloca no patamar de uma tragédia humanitária. Não se trata apenas de uma catástrofe sanitária, mas uma tragédia humanitária. O número de pessoas falecidas, o número de famílias destroçadas em virtude da pandemia é absolutamente catastrófico, né? E não podemos desconsiderar o fato que nós estamos aí com o 4º ministro da Saúde em um ano de pandemia e estamos imersos nessa situação crítica, né? O que cabe a nós fazer, né? É difícil encontrar a luz do fim do túnel. Eu não sou o ministro da Saúde, eu não sou médico, né? Não tenho formação nesta área e não me arvoro no direito de apontar soluções. Eu me permito, Sérgio, compartilhar alguns conhecimentos que eu adquiri a partir daquilo que eu tenho lido,
partir daquilo que eu tenho colhido, me informando a respeito disso, que todos os dias me preocupa bastante. Em primeiro lugar, né, sem sombra de dúvida, nós precisamos disseminar o hábito do qual nós não podemos nos afastar em momento nenhum de usar as máscaras. E máscaras que sejam o mais protetivas possível. Existem máscaras que protegem mais, máscaras que protegem menos. E é importante que isso seja dito, mesmo as pessoas já vacinadas, mesmo as pessoas que já foram infectadas. Por quê? Porque não se tem certeza de nada. Esse é o ponto, né? Há pessoas que se arvoram na posição de conhecedoras, não se tem certeza de nada. Não existe certeza de tratamento precoce, coisa nenhuma. Não se tem certeza da eficácia de tratamento nenhum. Não há certeza científica de nada. Esta pandemia, ela está, infelizmente, levando vidas de pessoas em todo o mundo, e a ciência, ela não tem certeza absoluta de nada. Os cientistas estão debruçados a respeito disto, o vírus está em mutação, e nós estamos vivendo esta catástrofe sem termos a certeza. Então nós temos que lidar com esses números que chegam todos os dias e precisamos nos proteger dentro do campo possível. Então, as informações que eu consegui absorver e que me parece relevantes, primeiro é essa: o uso da máscara, ele protege, porque a forma de absorção do vírus é pelo ar, né? Então é necessário, e pelas superfícies em que o vírus ele se impregna. Então é necessário cuidar deste assunto, né? Ter cuidado no contato com as superfícies em que o vírus pode estar e usar a máscara, mesmo que já tenha sido infectado, mesmo que tenha sido vacinado. Em segundo lugar, são alarmantes as notícias de que, mesmo diante das evidências dessa tragédia, estejam acontecendo aglomerações, inclusive clandestinas, festas, né, desrespeitosas a esse elemento óbvio que não pode ocorrer de aglomerações. Não podem acontecer aglomerações. Esse vírus está matando pessoas jovens, Sim. de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, de 40 e poucos anos. Não sabemos exatamente quantas pessoas faleceram. Podem ser mais de 400 mil pessoas. Muitas pessoas faleceram. A vacina não chegou como gostaríamos. Enquanto o Chile vacinou mais de 40% da população, Israel vacinou 50% da população, infelizmente no Brasil apenas 7% da população foi vacinada. Então, dado objetivo, nós no Brasil não estamos protegidos, não temos pessoas vacinadas. Esperamos que essa situação se modifique, mas é um dado de realidade, nós não temos essa situação, essa realidade. Então, como lidar com isso? Precisamos lidar da melhor maneira possível. Quem puder, fique em casa dentro do possível, evitar as aglomerações, usar a máscara e conscientizar as pessoas em volta da gravidade, da seriedade dessas situações e desestimular estas aberrações negacionistas que são ditas e repetidas. Existe um vírus, o vírus mata, a vacina é essencial, esse é o caminho. E não existem tratamentos precoces cuja eficácia tenha sido comprovada, né? E esses são dados de realidade que a ciência aponta. Isso é o que nós sabemos. Por esse caminho, parece que nós podemos seguir por hora. E já que o senhor falou em vacinação, vamos falar aqui da Polícia Federal, que teve que fazer uma operação contra a vacinação ilegal de empresários em Minas Gerais, doutor Roberto Liviano. Pois é, essa situação foi alarmante, né? E até tem pessoas que chegam a dizer que têm a impressão, por alguns episódios ocorridos durante a pandemia,
se tem a impressão que a humanidade não deu certo, né? Como é dramático, como é monstruoso perceber esse tipo de episódio de gente egoísta, não é? Se apoderando das vacinas, episódios de assaltos, roubo de vacinas. E é óbvio que se há o roubo, é porque existe um mercado negro para que o assaltante venda vacina. Não pensem vocês que o facínora é o assaltante que roubou. Saibam vocês que se ele roubou, é porque ele já tem para quem vender essas vacinas. Se ele está roubando, é porque ele já tem garantido o mercado para venda e o valor é alto. E quem está fazendo isso sabe que está levando pessoas à morte, sabe que a ordem não está sendo respeitada, sabe que não se respeita minimamente a dignidade humana. Nós estamos vivendo um momento crítico na nossa história, em que preceitos éticos não servem, né? Então, o que eu posso dizer diante disso? A Polícia Federal precisa agir, as instituições precisam agir e nós precisamos tomar as nossas providências, sempre precisamos, no sentido de educar nossos filhos para seguir os princípios éticos, os princípios humanos, né? De respeito à dignidade humana, de solidariedade, né? De respeito às pessoas, de não serem os mais espertos, de não serem os mais malandros, de não adotarem a lógica de macunaíma na vida, mas serem pessoas honestas, íntegras. É o que eu posso dizer diante dessa triste notícia em que se sabe que a Polícia Federal está investigando, que a Polícia Federal investigue, que se conclua essa investigação e que sejam punidas essas pessoas, antes que haja o enfraquecimento das instituições que se planeja no Congresso, né? No Congresso agora se pretende, infelizmente, enfraquecer a lei de improbidade, fala-se em enfraquecer a lei de lavagem de dinheiro. Eu, sinceramente, já falei várias vezes aqui e convido todos que seguem essa coluna a me observarem lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Tudo que eu digo aqui e muitas outras coisas que nem sempre consigo dizer aqui, não posso dizer aqui. Convido vocês a observarem o que eu digo lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial, que eu farei os alertas necessários em relação a tudo isso. Doutor Roberto Liviano, para fechar, vamos falar de criptomoedas. Conversão de criptomoedas para rublo estão sendo monitoradas na Rússia para conter a lavagem de dinheiro. Criptomoeda, sempre que eu escuto falar dessas criptomoedas, vem aquela coisa, é algo sem controle, sem lei? É algo de controle extremamente complicado e, você veja, a Rússia é um país em que você tem ainda patamares elevados de corrupção, de crime do colarinho branco. Mesmo assim, no governo Putin, que é um daqueles líderes apontados pelos professores Ziblatt e Levitsky como líderes autoritários que chegam ao poder pela via democrática e se eternizam no poder, mesmo assim, Putin toma providências para coibir a lavagem de dinheiro, para coibir o uso da criptomoeda como ferramenta de transações ilícitas, não é? Nesse aspecto, e se saiba compreender a atitude positiva, pedagógica, neste sentido, das autoridades russas, e que nós tenhamos esse cuidado, porque, aparentemente, o investimento em criptomoedas é um investimento bom, é uma alternativa no mercado, mas as pessoas precisam ter clareza. Em primeiro lugar, que não há segurança jurídica nenhuma. Em segundo lugar, investir ativos em criptomoedas significa usar um ativo que
está associado, em muitos lugares do mundo, à lavagem de dinheiro. Portanto, mergulhar num submundo que envolve o crime organizado, né? Então, muito cuidado ao se lidar com este tema, porque estamos entrando num terreno extremamente perigoso, né? Num movimento de instantes, a cotação do Bitcoin ou de outras criptomoedas, ela pode ir para o pico das montanhas e pode desabar para o fundo do poço, né? A especulação pode ser devastadora e não há segurança jurídica alguma. Então, é necessário que as pessoas saibam com que estão lidando, saibam que é pura areia movediça. Areia movediça extremamente perigosa e um terreno do crime organizado. Então, é bastante necessário cuidar disso. Vejam, a Rússia, sua corrupção e um governo apontado como autoritário, mesmo assim, até a Rússia se preocupa com os efeitos, com o entorno e as circunstâncias da criptomoeda, né? Nos Estados Unidos já havia uma política em curso de regular a criptomoeda e quando Biden assumiu, determinou a interrupção dessa regulamentação para rever tudo isso. Fiquemos atentos, fiquemos alertas, porque este é um terreno perigosíssimo. Esse é o doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, todas as terças-feiras conosco aqui na Rádio Justiça. Doutor Roberto, até a próxima, um abraço. Todas as terças aqui e sempre no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Convido todos e todas para se conectarem a mim lá. Inclusive hoje, às 19h30, terei mais um Olho ao Vivo, um debate sobre o tema Direito à Felicidade, com Pedrinho Salomão, hoje à noite. Será uma alegria, será uma felicidade para mim e para Pedrinho termos vocês conectados e conectadas nessa conversa hoje à noite. Repito, Instagram, Roberto Liviano Oficial. Até mais. Até a próxima terça. Um abraço a você, Sérgio, e a todos e todas. Até. Até lá.